Palma, gente. Vai, que eu não sei. Palma. Obrigado, querido. Muito obrigada mesmo. Todo o seu microfone. Deixa eu colocar lá. E aí, o corpo tá melhor de todo mundo? Nossa, é curioso, eu gostaria que todo mundo pudesse olhar a expressão que muda de todo mundo. Então, o pessoal mais velho, talvez você pareça. Parece que até o sorriso sai assim, né? Muito mais. Eu confesso que estava nervoso, agora eu já estou mais calmo. Esse negócio de respira, inspira e respira, eu gostei. Foi bom. Obrigado, Ellen. Gente, obrigado pela oportunidade. Na pessoa da Ellen, eu quero agradecer muito. É um prazer enorme. Acho que alguns de vocês já estão me vendo pela segunda, terceira ou quarta vez. O que para mim é uma honra muito grande. Tá bom? A gente sabe do tanto que tem a aprender ainda, do tanto de caminho que tem para percorrer. E isso é gostoso. Nós podemos fazer isso juntos, crescermos juntos, caminharmos juntos, para que a gente possa chegar, cada um, no seu objetivo. Mas o caminho, muitas vezes, nós vamos nos encontrar por ele, né? E quando chegarmos no objetivo, nós vamos descobrir uma coisa, que talvez vocês já tenham descoberto. Vale muito mais a trajetória do que a conquista do objetivo. Porque quando chegarmos lá, chegamos. Que bom. Terão ficado as histórias, o legado, as experiências, que neste exato momento nós vamos compartilhar aqui um pouquinho agora. Então o que eu vou fazer agora é compartilhar, dividir. Eu vou mais longe, multiplicar. Para que vocês, ao saírem daqui, levem essas técnicas para as lojas, para as empresas de vocês, para a vida de vocês. Levem essas ferramentas, que são ferramentas muito importantes. Eu sou graduado em administração de empresas, eu tenho uma MBA pela FGV em Finanças, Controladoria e Auditoria, e estou fazendo uma outra pós, inclusive aqui, pela FAC, que é parceira conveniada da CISC, em Gestão Financeira de Negócios. Então essa é a minha vida, essa é a minha área. Eu comecei como office boy, fui auxiliar financeiro, fui analista financeiro, fui gerente financeiro, trabalhei em banco, trabalhei na Unimed, fazendo a conciliação de contas do Brasil inteiro. Para quem aqui não sabia, agora vai saber. Se você tiver a Unimed e for passear lá em Ponta Negra, lá em Natal, alguém já foi? Recomendo, viu? Muito bom. E passar mal lá, a Unimed de lá vai te atender. Mas ela vai cobrar a Unimed daqui. Não é de graça. E eu fazia exatamente essa parte. Uma dor de cabeça. Mas a gente vai aprendendo a gostar, né? E finanças é isso. Ou você ama ou você odeia. Porém, é preciso que você entenda a importância que ela tem. E nós costumamos dizer que finanças é o coração de qualquer negócio. Estávamos falando agora há pouco, Vicente, né? Sobre créditos. Créditos de convênio próprio ou créditos que nós tentamos conseguir nos bancos, nas instituições financeiras. E vocês já notaram que há um paradoxo? Por quê? Quanto mais você precisa do banco, mais ele se afasta de você. Agora para de precisar, para ver quantas vezes seu telefone vai tocar. O gerente vai te ligar, pelo menos umas 5 vezes por dia. Mas aí você não precisa. Então nós precisamos, enquanto gestores financeiros, entender esse cenário e essa realidade. E a ideia é não precisarmos mesmo. A ideia é criarmos uma condição de geração de capital próprio. Não é fácil, mas é possível. Todas as empresas, os clientes que nós atendemos hoje, nesse exato momento já estão com dinheiro, por exemplo, do 13º reservado.
Já está na cara do gol. Muitos empresários, infelizmente, terão que recorrer a quem? Ao banco. Para poder pagar o 13º do funcionário. Então eu vou entregar agora para vocês ferramentas poderosíssimas. Por favor, levem isso para vocês. O tempo é curto e eu vou tentar aproveitá-lo da melhor maneira possível. Vou dar o meu melhor aqui, eu prometo. Não sei se vou atender a expectativa, mas vou lutar por isso. Para que vocês saiam daqui hoje, nesse sentido, transformadas, de verdade. E levem, e tenham condições de aplicar nas empresas de vocês. Qual a diferença de palestra para treinamento? Você põe em prática o treinamento que você vai fazer. Pronto. Uma simulação. Então eu vou pedir perdão a Ellen e vou mudar esse título. Nós não vamos hoje ter uma palestra. Nós vamos ter um treinamento. Eu vou entregar para vocês informações poderosíssimas. A palestra informa, o treinamento forma. Então eu vou entregar informações a título de formá-los, gestores financeiros, dentro do tempo que eu tenho. Combinado? Vamos começar? Então vamos lá. Vai ser por imersão, tá? Eu tô com a patinha do dói aqui, mas dá para tocar, tá bom? Gente, eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabem, já conhecem, tá? Mas vamos respeitar o conhecimento do empresário, da empresária que está do lado, e de repente ele não sabe. Somos diferentes, é absolutamente natural. Então, nesse momento, abra sua mente e se entregue ao conhecimento. Qual a diferença de faturamento para lucro? Eu chego em grandes empresas, são pequenas não. Dono não sabe. Você pergunta quanto ele fatura, ele diz quanto ele lucra. E quando você pergunta quanto ele lucra, pior, ele diz quanto ele fatura. Esse segundo cenário é bem pior. Por quê? Porque faturamento não é lucro. Faturamento, em termos simples, tá? Vou entregar da maneira mais simples possível. Faturamento é quanto você vendeu. Só. Abaixo disso tem todo um contexto de despesa que você vai precisar honrar, que você vai precisar pagar. Então, faturamento é só o modo com que você vende. E aí você cria modalidades. Porque basicamente, como que nós vendemos as nossas empresas? Em dinheiro, está bem pouco usual. Pix, está muito usual. E nos cartões. Débito, crédito, dependendo do seu segmento alimentício, voucher, alimentação, refeição. Você cria modalidades para você entender de que forma você está vendendo. E repare, eu estou só no faturamento aqui. E aí você entende a realidade de venda da sua empresa por modalidade, por plano de conta. Esse é o nome contábil a ser dado. Por plano de conta. E outra coisa, eu estou aqui falando do faturamento bruto. Quanto você recebe dessa venda é outra coisa, completamente diferente. Ou seja, logo vocês já devem ter ouvido falar que nós temos basicamente nesse mundo financeiro 2 demonstrativos de resultado, que são importantíssimos, e a maioria das empresas lá fora, grandes empresas, confundem e misturam os dois. E aí eles dizem, nunca bate o resultado, André. Aí por dentro eu vibro, ele vai fechar comigo. E eu vou resolver o problema dele. Então eu estou entregando agora para vocês um conhecimento, uma ferramenta poderosíssima. Uma coisa é quanto você vendeu. Isso aqui é regime de competência. Regime contábil. Venda bruta. Outra completamente diferente é quanto você recebeu. Aí aqui eu estou falando de fluxo de caixa. Porque você vende R$100 no crédito, você recebe R$100 lá no banco? Claro que não, tem a taxa da operadora. E aí você tem que ter isso muito claro na sua mão, porque a maioria das operadoras não
cumprem com a taxa combinada e acordada com você. E quando você para ver, você pega, entra em contato, você resolve um problemaço. Mas pergunto, quantos empresários têm esse controle? Quando ele vai descobrir, ele já está numa pior. Porque geralmente ele deixa para tomar ações que deveria ter tomado antes, quando ele está com dificuldades e às vezes gravíssimas. Já teve momentos de recusarmos, infelizmente, contratos, porque não era de um auditor ou de um consultor que ele precisava. Era de um investidor. Alguém que salvasse a empresa dele. E muitas vezes um ótimo negócio. Um ótimo negócio quebrado pela incompetência. É humano. É humano. Errar é humano. Esse é o dito popular que a gente conhece, cresceu ouvindo. Acertar também. Por que a gente não procura sempre acertar? Nós não vamos acertar sempre, fiquem tranquilos. Mas esse tipo de gestão, vocês concordam que é básico para a vida, para a saúde financeira da empresa? Não posso deixar passar batido. Concordo? Faz sentido para vocês? Tudo bem até aqui? E agora o que é o lucro? O lucro nada mais é, nós temos duas frentes. É aquilo que sobra. O lucro é aquilo que sobra da venda. Por que nós temos duas frentes? Porque olha só o que eu vou dizer para vocês. Primeiro, você tira a compra de mercadoria para revenda, aqueles que trabalham com mercadoria. Aqueles que trabalham com serviço é o CSV, o custo do serviço vendido. Então, primeiro você tira... Matéria, tem alguém da área de serviço aqui? Legal. E a maioria de produto, então, né? Muito bem. Primeiro você tira os custos relacionados àquilo que você vai vender. Ok? Aí vem o lucro bruto, que vai te dar o markup, que vai te dar a margem bruta média. Então, entre o produto ou o serviço que te dá 200% de rentabilidade e aquele que te dá 10% só, entre um e outro existe uma média. E você precisa estar atento a essa média, ou seja, você precisa ser um bom formador de preço de venda. Mas antes de formar o preço de venda, pelo amor de Deus, formem o preço de custo. Porque se você não souber o custo, como é que você vai vender e ter certeza que você está ganhando dinheiro? Até agora eu só falei de dois grupos. Faturamento, o CMV ou CSV, que são os fornecedores, e aí você chega no lucro bruto. Depois você tira todo o custo de operação, que nós vamos falar dele daqui a pouco, e aí você chega no lucro final, líquido. Tem a parte contábil e tem a parte do fluxo de caixa. O fluxo de caixa tem que bater até o centavo. É o dinheiro que está ali na sua mão, ou lá na sua conta. Tá claro até aqui? Tudo bem? Ficou claro a diferença entre faturamento e lucro para todo mundo agora? Beleza, então estamos todos no mesmo degrau. Vamos continuar subindo. Os principais grupos financeiros, eu até falei de dois agora, venda, compra, e aí você tira a operação. O que é a operação? Nós classificamos em custos variáveis e custos fixos. O que são os custos variáveis? Em termos simples de novo, olha lá. Tudo que está ligado direto ou indiretamente à venda. Quer um exemplo? Comissão de venda. Eu gostaria de pagar 1 milhão de comissão de venda na minha empresa. Pensa quanto eu estou faturando para pagar 1 milhão. E tem empresário que não enxerga isso. Esses custos, claro, precisam ser controlados, mas eles estão ligados à venda. Não tem jeito. Vai subir se a venda subir. O que tem que acontecer aí é a proporcionalidade. Se a minha venda subiu 10% de um mês para o outro, por que o meu custo variável subiu 20%? São essas as reuniões que nós fazemos todos os meses com cada um dos nossos clientes. Então eu estou com os dois demonstrativos montados e vou fazendo só as perguntas. É como se fosse um coaching.
eu vou fazendo as perguntas para ele. E ele vai refletindo sobre, porque ele conhece a operação dele, cada detalhe. A empresa dele ele conhece como a palma da mão. Ele pode não conhecer muito de gestão financeira, mas ele conhece a empresa dele. E aí quando ele tem uma gestão tão clara, tão detalhada como essa, fica fácil tomar as decisões. Porque tá claro, o mapa tá ali na frente dele, o GPS está ligado. Não faz sentido, vocês concordam comigo? Se a venda aumentou 10%, por que aumentou 20% o custo variável? Ali eu posso ter outro cara, a mão de obra temporária, que é o famoso freelancer. Eu posso ter nesse custo variável. Ali eu posso ter, pensa numa empresa que depende muito de embalagem, um supermercado, por exemplo, sacolinha, e pensa em quantas embalagens eles não compram. Esse custo de embalagem, vocês concordam que ele está ligado à venda? Porque quanto maior ele for, em tese, minha venda também será maior. E quando acontece o contrário? Será que todas as embalagens que eu compro estão realmente sendo utilizadas na minha empresa? Será que a minha equipe está trabalhando da forma correta com tudo isso? Não está havendo desperdício nesse processo? Olha quantas coisas em cima de uma única análise. Então todo esse processo de gestão financeira, vocês concordam que corrige as operações da empresa inteira? Corrige tudo. Nós estamos atendendo uma empresa, uma rede de açougues, lá em Tambaú. Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, Pirassununga e Jundiaí. Quase toda semana nós estamos lá. Eles tiravam mercadoria de uma loja para outra sem apontar. Quer dizer, aquela que recepcionou a mercadoria, que recebeu do fornecedor, pegou aquela nota como se aquela mercadoria fosse dela, mas ela não vai vender tudo aquilo. Por quê? Porque eu tirei da minha loja, filial A, e mandei para a filial B. Porque a B estava precisando daquela mercadoria. Até aí tudo bem. Mas como organizar um procedimento desse? Eu preciso criar uma CFOP que não me tribute, isso existe, para transferência de mercadoria. Simples. Tiro da A e coloco na B. Pronto. Como se a B estivesse comprando essa mercadoria. Parece óbvio, não é? Mas na prática isso não acontece. E depois fica uma loucura para entender que loja está dando prejuízo, que loja está dando lucro. Isso tudo é real? Difícil saber. Então, ficou claro o que é custo variável? É tudo aquilo que está ligado direto ou indiretamente à venda. Aluguel está ligado à venda? O que vocês acham? Pronto, perfeito. Energia elétrica está ligado à venda? Água, esgoto, telefone, internet, folha de pagamento. Está ligado à venda? Agora eu estou falando de custo fixo. Foi esse cara, ou a falta da gestão dele, que quebrou muita loja no comércio na pandemia. Talvez vocês conheçam aqui empresários que tiveram que fechar. Porque o nosso querido e amado governador mandou fechar tudo. E os empresários ficaram na mão. Por quê? Porque esse cara é fixo. Venda ou não venda, abra ou não abra, você tem que pagar. E aí foram dados alguns subsídios, mas irrisórios. Por isso que muitos quebraram. Infelizmente. Tá claro até aqui? Então agora vocês vão conseguir chegar lá na empresa de vocês, na loja de vocês, e vão conseguir classificar, montar uma planilha e classificar cada um dos planos de contas de vocês. De venda, de compra de mercadoria ou do serviço, quem trabalha com serviço, de custo variável e de custo fixo. Abaixo disso é o lucro final. Tomara que seja lucro, né? Uma lista de contas da empresa
dessa forma que nós estamos falando, vai padronizar os relatórios de vocês. Concorda? Não vai ficar fácil saber quanto eu vendi? Não vai ficar fácil saber quanto eu recebi dessa venda? Quanto eu comprei? Quanto eu paguei dessa compra? Quais os custos que estão, que eu assumi que vou pagar? Isso é do DRE, é do regime de competência. Quais os custos que eu paguei efetivamente? Isso é do DFC, do demonstrativo de fluxo de caixa. Tá claro esse cenário? Gente, o que vocês estão pegando aqui agora é poderosíssimo. Se vocês... E tá simples até, né? E tá simples. Se vocês chegarem nas lojas de vocês agora, nas empresas de vocês, e organizarem dessa forma, é impossível você não ter a leitura correta da área financeira da sua empresa. É impossível. Não tem como dar errado. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Provavelmente você vai falar das saídas, mas e os prolabores? Porque no meio do caminho, infelizmente, a gente que é autônomo, né, que nós somos funcionários públicos, a gente tem aquelas saidinhas que comprometem todo o nosso grupo financeiro, os prolabores no meio do caminho. Isso não entra ali no grupo financeiro, porque é venda, é saída, na verdade. Eu vou dar um número agora que talvez vai entristecer você um pouquinho. Mas é a realidade. O Prolabore já quebrou muitas empresas que eu conheci. Então o problema não era funcionário, não era os custos, não era fornecedor, não era. Era o dono. Você não pode tirar mais do que 10% do seu faturamento. Então se você fatura 100 mil, você tem até 10 mil para tirar, de forma a não sangrar o seu faturamento. E eu estou dando um número aqui até alto, tá? Mas tudo bem. Cada gestor financeiro tem um ponto de vista e eles devem ser respeitados, tá? Nós, da AL, colocamos o Prolabore como custo fixo e junto com a folha de pagamento. Porque o dono é um funcionário como os outros, a diferença é que ele é o dono, e ele tem que receber. Há consultorias, há empresas de auditorias que colocam o Prolabore abaixo do lucro, ou seja, se não der lucro, o dono não recebe. Eu particularmente não concordo com isso. Não concordo. Ele trabalhou os 30 dias, ele tem família, ele tem conta pessoal para pagar. Aliás, entrando só um pouquinho mais, contextualizando um pouquinho mais essa questão, pelo amor de Deus, separem as contas física da jurídica. Por isso que é chamado de pessoa. São pessoas completamente diferentes. A pessoa física é uma, a pessoa jurídica é outra. A pessoa jurídica não é você. Você está lá para fazer a gestão. Você está acima, no topo da pirâmide, no organograma você está acima. Porque você é o dono, só por isso. Sua responsabilidade é muito maior. Mas a pessoa jurídica não é você. Você é o CPF. A pessoa jurídica é o CNPJ. Tá? Nós até colocamos agora de manhã num contexto o mais humanizado, e eu achei fantástico, por trás de todo CNPJ há um CPF, que precisa ser entendido, respeitado, que tem culturas diferentes, emoções diferentes, e a gente respeita tudo isso. E entende, tem essa obrigação. Então você tem que ser formado também, de certa forma, um pouco nos aspectos psicológicos, né? Tudo aquilo que está envolvido dentro de um negócio. Tem que saber falar não, né? Sempre. Senão, Sempre. E quando você tem um trabalho desse contratado, você concorda que acima do dono não tem ninguém, então quem vai dizer não para ele? Ele é a autoridade máxima. Quando você contrata esse tipo de trabalho, aí você encontrou alguém para dizer não, porque daí o André vai falar para você, não. Mas eu sou o dono. Tá bom, faça, mas depois não reclame. Não. Por que não? Por isso e por isso. Os números estão aqui. Eu só estou fazendo a leitura. Então não tire mais da sua empresa do que ela suporta te pagar. Você quer ganhar mais? Venda mais. Aumente as estratégias de venda da sua empresa e você pode receber mais. Bacana? Ficou clara a diferença? Até aqui eu acho que eu já contextualizei bem a diferença entre os dois demonstrativos. Tudo bem?
Agora vocês sabem que tem que montar 2 demonstrativos, porque a maioria só conhece DRE. Mas tem o fluxo de caixa, que é tão importante quanto. Beleza? Tá tranquilo até aqui? Joia? Então vamos seguir? O tempo está correndo. Alguns de vocês já viram eu fazendo essa brincadeira. Então aqueles que já viram, eu já sei quem foi, eu vou trazer aqui na frente e vai responder, tá bom? As perguntas que eu vou fazer. Tem que lembrar. E aqueles que não viram, prestem bem atenção. É um exemplo super simples. Eu fiquei super feliz, porque eu tenho muito que aprender ainda. Mas eu dei essa palestra na Unip uma vez, e o coordenador da administração da Unip Araraquara é o professor Jarvis, que alguns de vocês conhecem. E o professor Jarvis é o coordenador do curso de administração da Unip, cara. Ele me chamou no final e falou, cara, você me manda aquele slide? Por quê? Tá errado? Me perdoa. Ele não porque foi simples, prático. Só não entendeu?
paguei então? Isso tudo vem depois, gente. São as despesas. Isso vem depois. Eu paguei 1 milhão. Por quanto eu vendi essa Ferrari? Quanto eu recebi? Fluxo de caixa, hein? Quanto eu recebi? 200. 1 milhão e 200. Quanto entrou no meu bolso quando o cliente foi embora com a Ferrari? O que aconteceu aqui no DFC, então? Demonstrativo de fluxo de caixa? Gente, levem isso aqui é o que acontece na maioria das empresas. Eu vou dar um percentual para vocês agora. Acreditem, confiem nisso. Em 90% das empresas é o que acontece. Eu estou dando um exemplo grande, genérico, mas leva isso para as pequenas ações que você trabalha, que você comete lá dentro da sua empresa. 1 milhão de prejuízo, vamos arredondar. Não precisa fazer conta exata não. Um cheque especial hoje de 1 milhão, num juros de 10% vai dar 100 mil. Pelo amor de Deus, não vai fazer conta igual ao Google. Não vou esquecer mais desse vídeo. 10% de 216 mil. Ele falou 216 reais. 10% de 1 milhão, 100 mil. 10% de 1 milhão é 100 mil. Quando eu receber 1 milhão e 200, se tiver 200 de lucro, metade ficou com quem? Com o meu sócio. Com o meu sócio banco. Vocês estão entendendo a gravidade? E dos 100 mil que vai me sobrar, eu ainda tenho toda, aí sim entra o que vocês falaram, toda a operação da loja para pagar. Eu tenho que pagar a comissão para o vendedor, eu tenho que pagar aluguel da concessionária, eu tenho que pagar telefone, água, internet, folha de pagamento. Quem que aguenta? Por conta de uma decisão. Eu paguei à vista. E tem 30 dias para o meu cliente pagar. Tudo vai deduzir desse cara aqui. Que eu achava que ia ser lucro. Ficou claro agora, com mais detalhe, a diferença de faturamento e de lucro? Fez sentido para vocês? Isso é o que a maioria das empresas fazem. O desequilíbrio do prazo de pagamento com o prazo de recebimento vai determinar o sucesso ou o fracasso do seu negócio. Simples assim. O desequilíbrio dos prazos de pagamento lá com o teu fornecedor, que é cada vez mais curto, com o prazo de recebimento lá com o teu cliente, que é cada vez mais longo, ele quer prazos cada vez maiores, vai determinar o sucesso ou o fracasso da empresa de vocês. O André, e detalhe, né? Quando vai para prazos assim mais longos, vamos supor, sai no cartão, os juros aumentam ainda mais para a gente, né? Todo mundo entendeu? Ela achou um meio de agravar um pouco mais a situação. E ela tá certa. Não há nada que esteja ruim. Mas. Fala. Na verdade, para você tomar uma decisão como essa, você vai consultar o seu sócio ou o seu chefe. Porque é um passo muito grande que você está dando, né? É, mas aqui você não tem sócio e nem chefe. É você que tomou essa decisão. Você é dona. Isso aqui é uma situação genérica, extrema. Mas você coloca lá na sua empresa, dá 30 dias para o seu cliente pagar. É isso que acontece na maioria das vezes.
E dependendo do valor da 30, compra, 60, você faz 90. 30, 60, 90. Só que o teu fornecedor não te deu esse prazo. E não vai dar. E não vai dar. A maioria deles não vai dar. Ele vai te dar 7, 14, 21. Se ele fizer em 3. Se. Aí, André, já que você está nesse exemplo, só para ficar assim, talvez eu não sei se você vai ver esse número, mas agora corrige. Vamos supor que eu estou comprando esse carro. Aí corrige. Como que seria? O cenário ideal? Você passa o slide. O que você fala para o seu cliente? Olha, meu amigo, esse carro, na real, eu paguei 1 milhão, então não consigo fazer essa entrada. Para você não perder a venda, o que você faria como André? Olha, é o seguinte. Sim, com certeza. Eu falei agora do desequilíbrio dos prazos. Então agora, a mente do gestor tem que funcionar da seguinte maneira. Eu tenho que buscar então o equilíbrio. Então é o seguinte, meu cliente, rapaz, 30 dias é muito tempo. Posso te dar 20 dias? 20 dias eu aguento. Opa, 20 dias? É difícil. Ninguém aqui está falando que é fácil. Mas tá, negociei. Te dou 20 dias, tá bom. Ele topou. Ele levou o boleto para 20 dias. Agora eu vou lá na fábrica. E falo, eu não tenho condição de pagar à vista. Ah, mas tem que ser, não sei o que. Não, mas eu também não quero 30 dias. Fique em paz. Vamos fazer um meio a meio? Nem eu, nem você. Estratégias de negociação, só isso, tá? E ninguém tá falando que essa é a única e a melhor. É só mais uma. Me dê 15 dias e eu te pago. Pode mandar o boleto. 15 dias. Aí vocês estão pensando aí, mas peraí, você falou lá pro teu cliente que 20 dias ele podia pagar. Eu tô com 5 dias de gap. Os juros do banco já ficam. Já ficou absurdamente melhor o cenário. Mas eu acho importante que a gente tem que entender bem o que é o nosso produto, para a gente saber negociar junto com o fornecedor e os prazos e condições que você vai oferecer para o seu cliente. Você tem que saber até onde você pode ir para você ter essa balança de equilíbrio, né? Sabe o que determina? Duas coisas. Primeiro, o teu fornecedor, o prazo que ele vai te dar. É isso que deveria determinar o prazo que você vai dar para o seu cliente. Mas você também não pode perder venda. Porque se você não der os 30 dias, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair da tua loja porque vai na loja do vizinho. Ah, vem cá. Pode vir aqui, eu te dou 30, te dou 45 dias para você pagar. Nesse cenário que você mostrou, André, então aqui meio que trocou 6 por meia dúzia, vamos dizer assim, se for fazer todas as contas, né? Porque teve um prejuízo de 1.000, teve que pagar 100 de Juro. juros, sobrou 100 que daí vai dividir aqui, ou seja, é 6 por meia dúzia. Mas Se é sa- isso que você falou, assim, ele não perdeu o cliente. Então, na pior das hipóteses, ainda vamos dizer assim, foi menos pior ele ter feito essa venda do que ele não ter feito. Será? Ele teve prejuízo. Nessas condições citadas aqui, era melhor não ter vendido. Melhor não ter vendido. Agora, Não Porque ter o vendido. que sobrou também foi. Na verdade, não sobrou. Esse é o ponto. Não sobrou nada. Esse é o ponto. 50% do meu lucro ficou no banco. Os outros 50% não pagam a minha operação. Então ele tomou mais prejuízo ainda. Tomou prejuízo. O que sobrou, os 100 mil que sobrou, na verdade, não foi o suficiente para cobrir o resto da conta. Vamos dizer assim. Perfeito. Das despesas da concessionária. Era melhor não ter vendido. Existem situações. É claro que o que ela falou ali, e eu vou contextualizar um pouco mais o que ela falou, porque foi fundamental. Existem situações que é melhor não vender. Entendam isso. Sejam donos de si. Porque você vai sofrer com aquela venda. Existem vendas que são cancerígenas. Aí o meu concorrente que venda, eu quero ver até onde ele vai aguentar. Seja feliz. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Muito bem lembrado. O outro contexto, como que é seu nome? Bárbara. Para finalizar só o contexto dela, Bárbara, é o seguinte. É o fornecedor, o prazo que ele te dá, que vai determinar o prazo do teu cliente. Só que isso é difícil equilibrar, tá? É, às vezes, utópico. Porque o teu cliente sempre vai querer mais. E o teu fornecedor sempre vai querer menos. E aí, então, eu te digo.
Se isso é tão difícil assim, você tem que estar preparada para isso. E como é que você se prepara para isso? Forme um capital de giro. Uma única vez na vida, você vai precisar ir no banco. Eu quero um capital, você vai negociar taxas e tudo mais. Você vai trazer esse capital de giro justamente para não pagar os 10% do cheque especial. E tão pouco de cartão, não vou nem falar de cartão de crédito, hein? Pelo amor de Deus. Você não vai pagar o juro do banco, você vai pagar uma taxinha lá, relativamente palpável, muito mais realístico com o teu negócio. Só que você vai fazer uma vez só. Porque você vai pegar esse capital de giro, vai colocar aqui, aí você tem condição de dar os 30 dias lá para o teu cliente e pagar com um prazo bem mais curto do teu fornecedor. Porque o dinheiro não vai faltar, ele está aqui. E você vai continuar fazendo venda. Vocês concordam que essa venda que está entrando aqui depois, ela em tese, entre aspas, está sobrando? Porque eu estou com dinheiro aqui na mão. Eu estou com capital de giro. Quer dizer, esta venda que em tese está sobrando esse mês, ela é meu giro do mês que vem. Se você fizer isso, esse empréstimo um dia vai acabar e você nunca mais vai precisar passar na frente do banco. É saber fazer a gestão do capital de giro. Primeiro a formação, depois a gestão. E pronto, acabou. A empresa deu lucro, não é para você botar o lucro no bolso, pelo amor de Deus. É para você reinvestir nela. Essa formação de capital de giro não é o ideal fazer mês a mês ao invés de emprestador. Mas tem momentos que não dá tempo. O certo é mês a mês. E o nosso trabalho conduz para isso. Ele forma o capital próprio, mas às vezes não dá tempo. Então, às vezes, você precisa recorrer ao banco, mas uma única vez. Que daí nós vamos acompanhar cada centavo desse dinheiro depois, para que ele seja usado corretamente e você nunca mais precise do banco. André, e tem outro ponto, né, que hoje em dia a gente tem soluções financeiras, como, por exemplo, crédito, caixa termo, que a gente chama alguns outros também nesse sentido, que você nem precisa mexer no cartão de giro. Né? Você aplica o dinheiro, deixa ele investido. Além do cartão de giro, você está ali girando. Né? E você consegue meio que deixar ele investido lucrando, né? Com um investimento que você não perde o valor da rentável, né? Pensando em inflação, valorização de juros, mas ao mesmo tempo você já usa o dinheiro e faz uma parceria com o banco de ganha-ganha. Tem essas opções, só que aí é para quem tem a Ferrari. Né? Eu já tive a curiosidade de ler o cartão dela, vocês estão ouvindo isso de uma especialista, tá, gente? Especialista, tá, gente? Então, Eu sou assessora de investimentos. muito obrigado pela contribuição. Ela sabe o que está falando, gente. Você ia fazer uma pergunta? Não, a pergunta tinha a ver com o capital de giro. Ah, Você acabou respondendo. contextualizou bem. Tá. Gente, o tempo urge, já deu aqui o tempo que a gente programou. Eu espero que de coração tenha contribuído muito. Foram informações, ou seja, meu intuito aqui foi formá-los e não só informá-los. Foram informações dentro de um contexto prático e usual. É chegar e fazer. Tá bom? Mas claro, para aqueles que também quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho na AL, estamos à disposição. E para todos aqueles que hoje aqui estão, para elas que aqui estão, nós poderemos conversar, tomar um café e fazer o famoso negócio da China, que nós normalmente não fazemos. Tá bom? Então quem quiser depois marcar um café, podemos, com prazer, tomar esse café. Levem este conhecimento, por favor. Apliquem. Vocês vão transformar a realidade financeira das empresas de vocês. Gente, muito obrigado. Valeu! E não deixem de curtir a nossa página. Se quiser entrar aí no Instagram, lá nós vamos poder trocar muita figurinha. Nós colocamos muitos conteúdos lá. AL_Soluções Empresariais. Já entra e já curte, por favor. Aqueles que bateram foto, já marca a gente, isso ajuda muito. Nós somos pequenos, tá, gente? Então toda ajuda é bem-vinda. AL_Soluções Empresariais. Já entra, já curte e depois nos chamem, que a gente vai poder trocar bastante figurinha, tá bom? Gente, um beijo grande. Valeu! Valeu, vai, tá. Obrigado, querida.